Bom, pessoal, essa aqui é a segunda parte da aula de madeira, da aula 1 de madeira, e a gente vai enfocar basicamente a estrutura da madeira, que é bem complexa. Ela é uma estrutura orgânica, como já foi dito, composta por um monte de canalículos, vários canalículos estruturados de maneira a garantir tanto o comportamento mecânico, a resistência desse esqueleto, entre aspas, da madeira, como também o transporte de fluidos, principalmente a seiva, de maneira a garantir a própria sobrevivência do indivíduo. É um compósito, porque essas estruturas sólidas que compõem a estrutura desses canalículos é feita basicamente por fibras de celulose numa matriz de lignina e hemicelulose. Então tem um comportamento similar a um compósito, mas extremamente orientado e muito influenciado pela forma com que os grãos e as fibras se orientam. Então cada um desses canalículos é composto por um tecido sólido, onde o principal elemento resistente é a celulose, e essas fibras estão compostas dentro de uma matriz de lignina e hemicelulose. Elas são, obviamente, orientadas em função do crescimento da própria árvore, o que gera também uma anisotropia, ou seja, o comportamento da madeira vai depender da direção desses canalículos e dessas fibras. Então, o sentido longitudinal, transversal ou radial vai acabar gerando propriedades distintas ou respostas distintas para as mesmas propriedades, como resistência à tração, em função dessas direções de avaliação. Madeiras mais complexas, folhosas, como é o caso do carvalho, acabam apresentando uma estrutura mais densa, com mais sólidos, enquanto a bétula acima, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber que tem uma estrutura mais porosa. Obviamente, quanto maior a quantidade de sólidos dessa matriz de celulose com lignina, vai gerar uma maior resistência para o material. E isso vai variar, obviamente, em função até da parte do tronco da madeira que nós estamos avaliando. Então, o alburno, que é essa parte mais clara, externa da madeira, que contém células vivas e tem um tom mais claro, é a parte viva e responsável pelo transporte da seiva. Consequentemente, tem menor resistência mecânica e está mais sujeita ao ataque de micro-organismos. O cerne, que é a parte mais escura, com células mortas e que consequentemente não transporta a seiva nem nada disso, acaba sendo a parte mais resistente, tanto do ponto de vista mecânico como ao ataque dos agentes de degradação, os micro-organismos especialmente. A medula, a parte central do tronco, onde ocorre o armazenamento de nutrientes, é um canal bem poroso, obviamente com menor resistência mecânica e mais baixa durabilidade. Assim, consequentemente, em função da região onde é tirada a peça de madeira, nós vamos ter uma resposta distinta, mesmo que seja de um mesmo indivíduo, de uma mesma árvore. O outro problema que pode acontecer na madeira é a ocorrência de nós. Ela é bem heterogênea e a união dos galhos com o tronco acaba gerando esses defeitos, com orientações distintas das fibras e até com a possibilidade de deslocamento do nó em relação à madeira, ou seja, do ponto de conexão do galho com a madeira. Isso acaba virando um ponto de concentração de tensões e afeta muito fortemente tanto a resistência mecânica como, obviamente, a durabilidade, porque facilita a entrada de agentes agressivos, além de, obviamente, trazer um prejuízo estético para a madeira. E isso caracteriza ainda mais o fato da madeira ser um material heterogêneo, com grande variabilidade e com risco de apresentação de alguns resultados muito inferiores em termos de resistência, caso o corpo de prova ou a peça tenha algum nó, por exemplo. Então, em função da orientação das fibras, nós vamos ter um comportamento diferenciado, e por isso que nós afirmamos que a madeira tem um comportamento anisotrópico, que vai depender da direção de avaliação em função da orientação preferencial das fibras. Então, no sentido longitudinal de crescimento da árvore, que é o sentido mais favorável na orientação longitudinal em relação às fibras, é onde a gente vai ter os maiores níveis de resistência.
E em função do corte, se avaliarmos na direção tangencial ou radial, nós vamos ter uma redução da capacidade resistente da madeira em função dos esforços solicitantes. Então, toda vez que se avalia a madeira, tem que se verificar qual é o nível de orientação das fibras, porque, obviamente, essa orientação vai definir o comportamento do material, a propriedade do material nessa condição. Outro fator muito importante que afeta o comportamento da madeira é a umidade. Nós temos basicamente 4 faixas de umidade, sendo que a faixa 1 é a faixa mais seca, com 12%, que é a referência da norma brasileira 7190, NBR 7190 de 97, que estabelece os parâmetros de dimensionamento de estruturas. Obviamente, essa aqui é a madeira seca, bem estabilizada, em função da umidade ambiente, quando ela varia acima dos 65%, assim, em torno de 65% a 75%, a umidade de equilíbrio da madeira será maior, 15% nesse caso. 75% a 85% se adota como padrão 18%, e acima de 85% a umidade fica acima dos 25%. Então, obviamente, no dimensionamento nós temos que verificar qual que é a umidade ambiente para saber qual que é a umidade de equilíbrio da madeira, porque isso vai afetar diretamente o comportamento do material. E por que isso afeta? Porque existe a umidade natural de saturação da madeira verde, onde todos os poros estão completamente preenchidos. Existe o ponto de saturação, que a umidade vai secando, só que isso não acarreta uma contração dos canalículos. E existe a umidade abaixo desse ponto de saturação, que é conseguido com a madeira cortada, onde esses canalículos acabam se contraindo e é uma forma, inclusive, de densificar a madeira. Então, com uma umidade abaixo do ponto de saturação, as resistências da madeira acabam subindo, porque a resistência da madeira depende dessa fase sólida de sua estrutura. Então, além disso, além da resistência, essa movimentação de saturação da madeira, da água presente na madeira, vai gerar também variações dimensionais, porque a partir do momento em que ela seca, ela vai acabar gerando uma retração. E essa retração vai ser tão maior em função da direção, ou vai variar, perdão, em função da direção de avaliação. Ou seja, a retração na direção axial é o menor nível de retração que nós vamos ter. Então, ela acaba sendo aumentada progressivamente com a variação da umidade. Então, se nós tivermos com a madeira totalmente seca, à medida que nós vamos saturando, ela vai aumentando as suas dimensões até chegar ao ponto de saturação, onde os canalículos não têm mais alteração das suas dimensões. E essa variação dimensional é tão maior, é maior quando a avaliação é radial ou tangencial. E ainda maior quando for volumétrica. Então, em função da direção de avaliação, nós vamos ter proporções diferentes de variação dimensional da madeira. E isso pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, a secagem diferencial de peças de maiores dimensões, que obviamente vão pegar distintas direções da madeira, e a parte interior vai acabar conservando mais umidade em relação à superficial, que acaba secando mais rapidamente. Com isso, vai aparecer tensões de tração nas bordas da peça de madeira, comprimindo o interior, gerando tensões diferenciais que podem acarretar, inclusive, em fissuração e alteração das propriedades mecânicas da madeira ainda de maneira mais intensa, porque, obviamente, uma madeira fissurada tem menor resistência mecânica do que uma madeira íntegra. Além disso, a umidade presente na madeira facilita a biodeterioração. Então, essas variações de umidade em função das peças podem gerar uma série de deformações, como empenamentos, abaulamentos, e isso é muito problemático, como por exemplo num assoalho que nós aplicamos a madeira, se acaba empenando, vai gerar frestas e uma tortuosidade do piso que acaba prejudicando muito a condição de uso. A variação da umidade da madeira, então, é algo importante. Ela afeta a durabilidade, afeta o comportamento mecânico, e isso tem que ser controlado. E uma forma de controlar a umidade da madeira é através da resistividade elétrica.
ou seja, podemos ter uma correlação do conteúdo de umidade da madeira com a resistividade elétrica medida a partir de um ensaio padrão. Dessa forma, a gente tem o melhor controle da condição de saturação da madeira e, em função da umidade ambiente, temos ideia de como está essa transição, o quão próximo está ou não a madeira da condição de equilíbrio.